بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم التسليم وبعد. باب رفع الصوت بالأذان. وبسند المتصل منا إلى الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله قال: حدثنا حفص بن عمر النمري قال: حدثني شعبة عن موسى بن أبي عثمان عن أبي يحيى عن أبي هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس وشاهد الصلاة يكتب له 25 صلاة ويكفر عنه ما بينهما. Estimados irmãos, hoje vamos falar acerca de elevar a voz ao chamar para a oração e vamos falar acerca da pontualidade do muadhin na chamada para a oração. Dois capítulos que nós iremos abordar na nossa conversa de hoje. Vamos primeiro para o texto do hadith e depois voltamos à explicação, do significado das palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam. Temos o primeiro hadith que foi narrado por Abu Huraira radiyallahu anhu. Ele diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: al-muadhinu yughfaru lahu mada sawtihi. O muadhin, aquele que faz adhan, é perdoado em proporção ao alcance da sua voz. É perdoado em proporção ao alcance da sua voz. E o hadith ainda diz: wa yashhadu lahu kullu ratbin wa yabisin. Tudo ou todo lugar úmido ou seco testemunhará a seu favor. Quer dizer, o lugar por onde essa voz alcança. E o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: وَشَاهِدُ الصَّلَاةِ يُكْتَبُ لَهُ 25 صَلَاةً. E aquele que presencia a oração, o salat em congregação, terá 25 vezes registrada e terá expiação dos seus pecados cometidos entre cada oração. O que fica claro, antes de mais, neste hadith é quanto o muadhin é perdoado. Aquele que faz adhan. Toda criatura onde a voz do muadhin cobre, isso irá testemunhar a favor do muadhin no dia de Qiyamah, não é que ele fez da'wah, que ele chamou para Allah subhanahu wa ta'ala. No versículo do Corão, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. De quem podem ser as melhores palavras do que aquele que chama para Allah subhanahu wa ta'ala? Aisha radiyallahu anha diz que este versículo refere-se aos muadhin, aqueles que chamam para Allah subhanahu wa ta'ala, e o alcance deste versículo. O segundo hadith, que é narrado também por Abu Huraira radiyallahu anhu, ele diz, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاتٌ. Quando o adhan é feito, quando o chamamento para o salat é feito, os shaitan, os demônios, viram as costas em fuga, libertando gases. Quando o shaitan escuta o adhan, ele foge até o lugar onde não consegue se ouvir a voz do adhan. حتى لا يسمع التأذين وإذا قضي النداء أقبل. Quando o adhan termina, ele aproxima-se outra vez. O shaitan vem depois de terminar o adhan. فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر. Mas quando se faz o iqama, ele foge outra vez, ele vai distante, ele não quer ouvir as palavras do adhan. حتى إذا قضي التثويب أقبل. Quando termina o iqama, ele volta outra vez. حتى يخطر بين المرء ونفسه ويقول. Até que ele interfere entre a pessoa e o seu instinto e lhe faz recordar coisas que ele não recordava. Então o shaitan diz para ele: recorda-se disso, recorda daquilo, e no salat você já consegue recordar tudo o que, mesmo fazendo o esforço, você não conseguia recordar. Portanto, é o shaitan que vem e faz a pessoa recordar todas essas coisas. Portanto,
Indo aqui para a explicação do hadith, da primeira parte do hadith, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam fala da importância da pessoa fazer o adhan, porque tudo que é abrangido pela voz do adhan irá testemunhar no dia do juízo final de que a pessoa fez da'wah, chamou as pessoas para Allah subhanahu wa ta'ala. Outro significado, ele é perdoado em proporção a este espaço. Por mais que sejam vários os pecados dele, muitos pecados, mas em proporção ao alcance da voz do mu'adhin, portanto, ele será perdoado em proporção a isso. Por isso o capítulo diz: Raf'u sawtu bit-ta'dhin, bil-adhan, elevar a voz com o adhan. Hoje nós temos um sistema de micro, alto-falante, portanto, a voz chega para esses lugares todos, portanto, o aparelho já ajuda a fazer a voz chegar ao lugar mais distante, mais longínquo. Portanto, é uma facilidade que nós temos hoje. Não é necessário você ter que gritar naquele aparelho de forma que possa até causar danos, né, ao aparelho. O aparelho já faz chegar isso. Portanto, se a voz é alta, de forma que não causa danos, não destrói o aparelho, portanto, poderá ser elevada a voz. Mas o que nós temos que saber? O alcance da voz do adhan. Tudo aquilo que estiver coberto, até os djinns, irão testemunhar a favor daquele indivíduo que fez o adhan. Nós podemos perguntar a nós próprios: será que eu já fiz adhan alguma vez? Não faz sentido não ter feito o adhan. Há vezes em que você faz salat sozinho, você está em viagem, para naquele lugar onde você vai fazer salat, na estrada, faz adhan. Aquilo que está em volta irá testemunhar a seu favor. E o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam fala, aconselha aqueles dois sahabas que estavam para viajar, que gostavam de viajar, constantemente estavam a viajar. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: quando chegar a hora de salat, um de vocês deve fazer o adhan. Um de vocês deve fazer o adhan e depois façam salat em congregação, façam salat juntos. Portanto, é mais uma recomendação do profeta sallallahu alaihi wasallam no que concerne ao chamamento para a oração. Nota a narração, vê o mérito daqueles que fazem adhan. Atwalun nasi anaqan, serão as pessoas mais honradas no dia do Qiyamah, aqueles que fazem o adhan. Para fazer o adhan não é condição ser muadhin do masjid. Não é condição. Você chega, pede ao muadhin que quer fazer adhan. Agora tem que saber fazer adhan. Não é você fazer adhan, começa a errar, o muadhin tem que dizer para você: vai, você saltou, tem que fazer melhor. E nós vamos falar aqui, quando você erra, como é que você deve se corrigir no adhan. E o segundo aspecto neste capítulo é a pontualidade do muadhin na chamada para a oração. Nós temos um horário que deve ser feito o adhan. Portanto, o muadhin deve ser uma pessoa confiável que consegue fazer destrinça do horário. Hoje nós não temos muito esse problema, porque nós temos o relógio e que nos ajuda. Mas no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, nós iremos passar aqui hadith brevemente, onde Bilal radiyallahu anhu tinha certas dificuldades para identificar a hora para fazer o adhan, em particular na hora do Fajr, que nós iremos falar as questões todas que possam ser levantadas nisso. Em particular no Ramadã iremos falar quando chegarmos neste local. Mas aqui o hadith que foi narrado por Abu Huraira radiyallahu anhu também, ele diz: o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: al-imamu damin wal-muadhinu mu'tamanun. O imam é responsável. Por que é responsável? É imam, ele é responsável do salat das pessoas que estão à sua atrás. Então, se o salat do imam não valer, o salat do ma'mum, qual será a situação? Sim? Vale. Se ele que é o responsável, ele que é o cabeça, como é que vale? Mas se ele está a dizer que o salat dele, imaginemos, ele terminou o salat, disse: eu não tinha wudu. Vou repetir. Ok? Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: al-imam damin, o imam é responsável, wal muadhin mu'tamanun, e o muadhin, aquele que faz adhan, é confiável. E o profeta sallallahu alaihi wasallam fez dua: Allahumma arshidil a'imma waghfir lil muadhinin. O Allah guie os imãos e perdoe os muadhin. Portanto, neste mas'ala,
é o dua que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, ou portanto antes de dua o profeta sallallahu alaihi wasallam diz al-imam damin, o imam é responsável. Aqui temos uma posição diferente nos imãs. Imam Abu Hanifa diz que a responsabilidade do jamá todo que está atrás do imam é do imam. Alguma coisa que acontece com salat não valer, ele é responsável do salat de todos que estão a sua trás. Porque o profeta sallallahu alaihi wasallam diz al-imam damin, o imam é responsável. Portanto, a validade do salat de quem segue depende da validade, não é, do salat do imam. Imam Shafi diz que o imam não é responsável das pessoas que estão a sua trás. Não, cada um está a fazer seu salat. Se o salat do imam não valer, o salat de ma'mum, do muqtadi, não tem nada a ver com o salat de imam. Porque cada um está a fazer o seu salat, a única diferença é que estamos a fazer em congregação. Por isso que Imam Shafi diz, cada um deve recitar Surat Fatiha no salat. La salata illa bi Fatihatil Kitab. Portanto, é condição para a validade do salat. Portanto, Imam Shafi é desta opinião, que estão a fazer salat em congregação para ter a recompensa do jama'ah. Para ter a recompensa do jama'ah. Não necessariamente que o imam assume a posição ou a responsabilidade do salat do ma'mum. Consequência, se por alguma razão o salat do imam se tornar inválido, quem tem que repetir esse salat é só o imam. Não o jama'at todos têm que repetir. Qual é melhor? Qual é que é? Essa última. Mas se o imam é cabeça, como o salat do cabeça não vale e das carruagens todo vale? Se ele que está a liderar, como é que de quem está a liderar não vale e você que está a seguir vale? Portanto, é a percepção que o Isaíma tem quanto a esta questão. Portanto, aqui é um dua do profeta sallallahu alaihi wasallam. De acordo com o madhhab Hanafi, salat do imam está inválido, salat de ma'mum, todos também está inválido. Então todos devem repetir. Enquanto, de acordo com o Imam Shafi, cada um está a fazer seu salat, estão a ter a recompensa do salat em congregação, mas o imam não é responsável do salat de cada um. Ele é responsável por fazer o salat em congregação, portanto cada um tem a sua recompensa. A posição de Imam Abu Hanifa, reitero, é que se o imam invalida o seu salat, o salat do imam invalidou-se, portanto todo o salat será invalidado. Aqui uma pergunta: e se o imam quebra o wudu? Nós temos falado, o imam quebra o wudu, quebrou, ele é o imam. Nós temos dito que quem tem que estar imediatamente atrás do imam é uma pessoa que possa substituir. O wudu do imam quebrou, o imam tem de sair, não é? É raro acontecer, não é? Únicos que não quebram o wudu são os imãs, não é? Por isso que não acontece. Portanto, o imam tem de sair para outra pessoa substituir. Quando eu falo isso, alguém já diz: olha, mas eu tenho que recitar o mesmo surah que o imam estava a recitar. Imaginemos, nós lemos Juz 13. Então você tem que substituir o imam. Tem que começar de onde eu parei, não é? O Ifqala Ibrahim, você tem que começar dali. Não é necessário. Você recita. Se você consegue continuar, muito bem. Mas se você não consegue continuar, você recita aquilo que você pode fazer, mas dá continuidade do salat. Portanto, esta é uma exceção da norma. Agora, se o imam continua o salat, mesmo não tendo wudu, aí o salat torna-se invalidado. Portanto, aqui há esta responsabilidade que o imam Abu Hanifa menciona, neste caso em concreto, mas em situação normal. O salat, por algum erro do imam, que faz com que o salat torne-se inválido, então o salat dos muqtadis também torna-se inválido. Imam Abu Hanifa baseia-se neste hadith, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: al-imamu damin, o imam é responsável, wal mu'adhdhinu mu'tamin, e o mu'adhdhin é uma pessoa confiável, deve ser uma pessoa confiável para observar o horário do adhan, horário de entrada do salat, horário até
de iftar, de quebrar o jejum. Nós ouvimos o adhan, o salah, ou os jejuadores quebram o seu jejum, ouvem o adhan, as pessoas deixam de comer, portanto, iniciam o jejum. Há uma responsabilidade aqui, né, desta confiança que ele foi depositado, e o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Wal mu'adhdhin mu'tamin, Allahumma arshudil a'imma waghfir lil mu'adhdhinin." O Allah oriente os imãos e perdoe, né, os mu'adhdhin, aqueles que chamam para Allah subhanahu wa ta'ala, ou aqueles que chamam para o salat. Portanto, estes 2 capítulos é o que tínhamos para esta nossa lição, e na próxima, inshallah, iremos falar do sistema que nós temos hoje para o adhan, não é? Usamos os microfones, usamos alto-falantes, como é que enquadramos isso no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, vamos falar acerca de se proferir o adhan, não é, do minarete. É o que se fazia no passado, qual é o minarete que tinha. Nós sabemos que no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam os masajid não tinham minarete, mas aqui o capítulo que Imam Abu Daud nos traz, al-adhanu fawqa al-manara, pronunciar o adhan, não é, sobre os minaretes, e se fazemos uma analogia com o sistema que nós temos hoje para se proferir o adhan. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.